Olá, esse é mais um programa Terceira Margem do Rio, em revista. Um programa que alimenta a sua alma. Com esperança. Com esperança. E nós, eu, Felipe Valente, Edson Nunes, Thiago Arraes, que está em pé. Eu tô cansado. E o Leonardo Gonçalves, que não está aqui, infelizmente. Não? Não está. Nós trataremos Senti uma luz. sobre... De repente era ele. Foi um raio lá fora. Sobre a alimentação no texto bíblico, a comida no texto bíblico. Como que essa realidade aparece, funciona, qual é a dinâmica. Qual é a da dieta comida, do Éden? Qual é a dieta do Éden. Nossa, isso daria um programa mesmo. Que lindo. Então vamos lá. Edson, fala sobre comida pra gente. Você que manja de comida. Todas as vezes que eu quero ir num restaurante bom em São Paulo, eu Pergunta ligo pro pro Edson. Edson. sabe? Falei, E aí? Edson, cara, eu tô aqui Tal em tal lugar, é região, bom? cara. O que tem de bom aqui? Ele começa. Peraí, não, vira a tem um esquerda, italiano vira a em tal esquerda lugar. e o cara já Sabe vai a rua, tal? o Waze, né? Pelo... Cara, a gente... É um gourmand. Gordinho, não sou gourmand. Não? Gourmand é o nosso amigo reverendo. Esse é o gourmand. Olha que Irmão do homenagem. Leonardo Gonçalves. Irmão de Leonardo Gonçalves, pastor André. Pastor reverendo. Pastor André. Pastor reverendo. Carinhosamente auto-intitulado reverendo. Reverendo. Ninguém deu o apelido. Carinhosamente, Ele se auto-intitulou. Ele se auto-intitulou reverendo. Mas vamos é ao interessante assunto. porque ele é um cozy gourmand. E eu não sou gourmand, eu gosto só de comer mesmo. Nem cozy. Nem cozy, muito menos cozy, né? Dá pra perceber. Gênesis capítulo 1. Muitas coisas interessantes, né? A gente já comentou em um outro programa sobre isso. Mas muitas coisas interessantes acontecem aqui em Gênesis 1 e eu gosto de marcar sempre essa diferença. No mito babilônico, o mundo também é criado em 7 dias. Né? O 7º dia é o Sapatu, né? Muito próximo de Shabat na Bíblia. E o homem é criado com uma finalidade, um propósito, no Melish, que é o propósito de alimentar os deuses, né? Então, no 7º dia, Marduk é entronizado e o ser que ele cria, esse ser selvagem que ele cria, leva comida para ele se alimentar. Se torna um servo de Se torna um servo de Marduk e leva comida para Marduk comer, e etc, para os deuses, etc. E quando você vai no texto bíblico, no 6º dia, após Deus haver criado o homem, a mulher, os animais e tudo, Deus então oferece, né? O texto diz que Deus deu a eles todas as ervas, capítulo Gênesis 1, verso 29, disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas do campo, que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mandamento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim fez. Né? Em hebraico o texto só vou ler para marcar aqui um verbo, né, que é importante, né? Então vai Omer Elohim, aí disse Deus, Rinê Natat Lachem, eis que eu dou, né, o verbo Natan, o verbo dar. Então a primeira coisa que Deus dá após a criação é o alimento, né? Ou seja, ele não só cria, ele mantém a vida. Ele cria a possibilidade da vida, ele ordena que a vida crie vida por si mesmo. Por si mesmo, ou poder. seja, crescer e multiplicar e encher a terra. Antes disso, ele convida a terra a produzir árvores que deem semente e tal, ou seja, a vida do alimento, né, do mantimento também vai se gerar, né, depois de gerada vai gerar. E aqui então, a primeira coisa que ele dá depois das ordens, né, todos os verbos aqui da fala dele às criaturas, né, tanto no 5º dia quanto no 6º dia, são falas de imperativos, ele está ordenando. E a primeira vez que ele fala a criatura sem ordenar é aqui, no verso 29. Eis que eu dou. Eis que eu dou para vocês o alimento. Ou seja, o primeiro presente que Deus dá é a comida. A primeira manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus é a comida. Porque, ao contrário do mito babilônico, não é um homem que vai ter que trabalhar para alimentar os deuses, mas é Deus que trabalhou para alimentar a criatura. Ou seja, a marca do caráter de Deus é a sua ação misericordiosa de oferecer o alimento para o homem, para que o homem coma e mantenha a sua vida, né? Mantenha a sua vida dos outros.
E eu vou continuar falando então, já que vocês estão só me olhando. Não, Muito só, bonito eu vocês acho- estarem me olhando, inclusive. Acho Então bem vamos deixar o bonita- Lucas falar um pouco. Tava bonito, Isso gostei. vai contra totalmente a questão meritória de alimento, né? Exatamente. Então, o mérito do que eu como, etc. Tal. O alimento é sinônimo de graça e antes de qualquer coisa, o alimento, eu até falei isso no outro programa, né? Ele te leva a quem te alimenta, né? É relação, né? Exatamente. O alimento conduz a relação. E isso não é nem só aqui, né? A gente vê no texto bíblico inteiro, né? A alimentação está associada à relação, né? Por exemplo, eu não sei se ia mencionar isso, se for eu só vou comentar. Né? No fim de todo acordo, né, de aliança, no fim sempre tem o quê? Uma refeição. Todos partilham de uma refeição juntos. Abraão, Então, Sinai, eles exatamente, enxergam. anda no texto todo. Sempre tem uma refeição depois, né? Então faz Santa parte. Ceia antes da morte de Jesus. E por aí vai. Perfeito. Faz parte, é graça, né? E o Edson comentou, né? É Deus que te dá o alimento, né? E daí é interessante se pensar dentro do contexto do santuário, né? Onde tem os pães, né? Que ficam ali na mesa e tal. Normalmente, muitos poderiam entender como o sacerdote coloca aqueles pães para alimentar a Deus, né? Só que é justamente o contrário, né? Eles estão ali onde Deus habita, na casa de Deus, e os sacerdotes têm o privilégio de vir e comer da mesa de Deus, né? De novo, Deus alimentando o ser humano, alimentando os sacerdotes, etc. É lindo, né? Essa realidade Existe de graça lugar na mesa do de reino. dar alimento, né? De Deus no decorrer da Bíblia. É bonito, cara. E mais tarde no cristianismo, é claro, Paulo e Pedro vão sair no braço, né? Porque tem essa imagem, né, de que tem várias mesas diferentes e distintas, né, de que eu me relaciono só com os homens. E Paulo apresenta a mesa é para todas as pessoas. A realidade do evangelho, que ele está explicando o conceito do evangelho via a relação com as pessoas e mesas, né? Não existem várias mesas, é uma mesa onde a gente se encontra para partilhar do pão da graça, né, daquele que nos deu e nos faz iguais ao redor da mesa. Bonita ideia. Aí você vai ter essa regulação do alimento também, que é importante, né? Vocês já estenderam o assunto para muito além, né? Mas quando a gente volta aqui para Gênesis, né, para construir o raciocínio, né, Lucas? A gente foi longe, né? Foi até Paulo, agora vamos voltar. Cara, eu fiquei no Antigo Testamento, Tiago que foi pro Novo, então ele que beleza. foi longe. Mas a culpa é Mas sua. aqui tem... É dele, com certeza. Claro, é bom. tranquilamente. Mas quando a gente pessoal. volta aqui para Gênesis 1, tá, pessoal? Quando a gente volta aqui para Gênesis 1, a gente percebe que tem um verbo, né, que é o Natan, e depois vão ter todos esses complementos que vão ser introduzidos pela partícula do objeto direto. Você vai ter 3 partículas do objeto direto relacionadas a quem vai receber o alimento, e você vai ter o alimento que vai ser ofertado, né? Então, é o que dá semente, é a árvore que dá fruta, etc. e tal. Então Deus vai regular o que o homem vai comer, e essa regulamentação vem como uma bênção para o ser humano. No capítulo 2 vai acontecer algo similar, mas apenas aqui o aspecto legal da comida vai aparecer, né? Primeiro, Deus planta todas as árvores e coloca o homem para cuidar desse jardim, né? E logo depois que ele coloca o homem para cuidar do jardim, lá no verso 15 do capítulo 2, ele diz no verso 16, de toda árvore do jardim comerás livremente, ou seja, ele outorga também, ele dá a graça de poder comer de qualquer coisa, de que está no jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então a comida ela aparece como presente, e ela aparece como uma legislação também, né? Ela aparece como... Porque a ideia é basicamente de que é o rei que alimenta, né? Toda a linguagem aqui de aliança de Gênesis 1 e Gênesis 2 aponta para essa questão do caráter legal da comida também. Ou seja, ela é bênção, ela é privilégio, ela é manifestação da graça, ela é um convite, etc. Mas ela também ela carrega um aspecto legal. E o terceiro capítulo de Gênesis apresenta exatamente a comida nesse papel. Essa coisa do rei que alimenta me lembrou o capítulo 1 de Daniel também, né? Exatamente. Que eles vão receber de Nabucodonosor a Ele assumindo as ração prerrogativas específica divinas. lá de Babilônia, e eles pedem para que seja outra comida. Eles têm E aí, o rei dá associado... o rei dá o nome, que é o que acontece em Gênesis Já 1. tirou do geografia, Gênesis de 2. religião. Exatamente. E aí quando ele vai e associado a ideia de comida lá, quando eles têm a oportunidade de comer a outra comida que eles pedem, né, fala assim, Deus concedeu a eles graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos, né, que é comida ligada à graça, à misericórdia. E a resistência de Daniel, muitas vezes as pessoas entendem isso,
Isso é interessante. A resistência de Daniel não tem a ver com o que Daniel come. Exatamente com o que come, não. Mas tem muito a ver com o que ele deixa de comer. Né? E a palavra que é usada lá é a palavra zeroim, que só aparece lá. É uma pax legomena, uma palavra que só aparece uma vez, só aparece no contexto de Daniel 1. Não aparece em outros contextos. Uma vez na Bíblia inteira. Uma vez na Bíblia inteira. Geralmente quando aparece zerá, aparece no singular. Zeroim, no plural, só aparece uma vez e a nossa Bíblia traduz como legumes, mas na verdade é uma palavra genérica. E por que o autor usa uma palavra genérica? Para não especificar exatamente não especificar, o que é. Porque o importante não é o que ele pede, é o que ele não quer comer. O que ele não quer comer é o que está na mesa de Nabucodonosor. O que ele determina. E essa é a palavra. Exatamente, essa é a palavra-chave, é o que o rei determina. Ele não quer comer o que o rei determina. E que contamina. Porque só o que ele só vai comer o que Deus determina. Vai Hashem. Entendeu? Só o que Deus determina. É o que Deus determina que eu posso comer. O que Nabucodonosor determina não, porque só Deus é o meu rei. Ele entende que a questão da alimentação está ligada a reconhecimento de quem é rei. De quem é o indivíduo que legisla sobre a comida e que dá a comida. Então, eles não reclamam da mudança do nome, eles não reclamam de nada. Esse verbo determinou aí, que você comentou, ele aparece no texto bíblico, fora esse capítulo de Daniel, todas as vezes como Deus sendo sujeito. E é só aqui aparece Nabucodonosor. Ele quem determina. E para recusa dessa determinação desse rei, a gente mostra quem é que determina na nossa vida, quem governa sobre isso também, né? Quem vai legislar sobre a alimentação é Deus, né? Então tem muito a ver. Aí a galera usa Daniel 1 para falar que Daniel era vegetariano. Vegetariano, né? Dieta de Daniel. Ele não comia carne, né? No Histórias da Bíblia, né? Quando a gente leu quando a gente era molequinho. Aí tem o capítulo 1 de Daniel lá, tem um porquinho lá, com uma maçãzinha na boca. Daniel não comeu essa comida, né? Então, porque tinha porco e tal. E até uma coisa interessante você pesquisar, que muito provavelmente os babilônios não comiam carne de porco. Curiosamente. Eles não comiam carne de Mas porco. existe a ideia de contaminação no texto, né? Existe a ideia de contaminação, que é uma palavra complicada. Ela aparece ligada a alguns contextos de santuário. E alguns contextos de santuário do Pentateuco. E essa ligação parece determinar que Daniel entende que o corpo dele está relacionado com o santuário, né? É uma coisa que depois Paulo vai desenvolver. Tá? O meu corpo é o templo do Espírito e tal. Primeiro no contexto de ensino, depois no contexto de alimentação. Tá? Ele vai definir essas duas coisas. E lembrando, né, que o conhecimento diferenciado que eles têm depois não é necessariamente pelo fato do que eles comeram em si, né? Sim. Mas pela obediência, porque é Deus que consegue. É o verbo Natan. Deus dá a eles entendimento e tal, e a Daniel Deus dá a capacidade de essa palavra, ele comeu só alface, então ele daqui vai essa visão, palavra, a própria sabedoria essa que Deus palavra, concede. Mas Daniel é absurdo o uso da palavra Natan, pelo menos no primeiro capítulo, porque Sim, o livro central. já abre falando que Deus entregou a Jerusalém para Nabucodonosor. Sim. Mas fala, peraí, que Deus é esse que está punindo Israel? Obviamente, se você não entende o contexto do exílio, não vai fazer sentido nenhum, mas Deus dá. O mesmo Deus que dá é o que dá daí tudo aquilo que eles têm, né? Sabedoria e saúde. Sim. E tudo mais. A mesma dádiva que leva eles em exílio, a dádiva continua abençoando. Deus está no controle do começo, meio e fim. Todas as definições assim, externas, assim, daquilo que caracterizaria, teoricamente, os jovens da linhagem real, são todas tiradas, né? O templo é tirado, a roupa é tirada, a língua é proibida, a cultura agora é a dos caldeus, os nomes mudam, os deuses da região. E até a circuncisão vai embora. Porque na verdade tirar tudo, né? Tudo vai embora, na verdade. Tudo vai embora. Glorificaram a circuncisão. A circuncisão vai embora, mas na hora da comida trava, né? Que é aquilo que dá. Eles reclamam. Assim, não, peraí. Então, tudo aqui é diferente. É curioso. Mas, tá, e estamos vendo Gênesis, estamos vendo a repercussão disso dentro da Bíblia de Daniel, mas no final qual é o ponto pra gente hoje, no século XXI? Né? O que significa aceitar a graça? Ou como é que funciona a alimentação para hoje em dia? Qual que é a relação? Então, você tem toda uma legislação que continua. Com o dilúvio ela continua também. Então, Deus começa a organizar ainda a alimentação. Você tem a divisão entre os animais puros e impuros. Isso está relacionado com o próprio sacrifício que Noé oferece, de animais puros. A ideia de que o altar vai ser uma mesa. Nessa mesa você só oferece aquilo que pode comer, que são os animais puros, né, que vão servir para o serviço do santuário. E quando você lê Levítico 11, você vê os animais que eram oferecidos como sacrifício,
você percebe que Levítico 11 basicamente exclui da alimentação de Israel os animais que não faziam parte do serviço do templo. Então você só pode comer os animais que fazem parte do serviço do templo. Isso é extremamente interessante também. E Levítico 11 também é uma nova legislação sobre de novo, sobre talvez alimentação. voltando àquele aspecto holístico que você estava mencionando antes, né? Sim. Que nem a minha dieta está em distinção da espiritualidade. Exatamente, da na verdade o que eu como está associado com quem eu adoro, né? Certo. Então Deus legisla lá em Noé, Deus permite que Noé coma agora carne, mas não pode ser carne com sangue, né? Com a vida, ou seja, não pode ser um negócio cru e tal. Que era um costume também de outras religiões pagãs, comer carne crua, né? Pegar os órgãos e comer aqueles órgãos e tal. Mas não pode ser essa carne, você tem que, né, assar essa carne e tal. E aí você tem, então, depois de Noé, você tem um outro aspecto importante relacionado à comida, que é um texto que você gosta bastante, Thiago, que é o maná. Né? Deus vai mandar o maná cair do céu. Eu gosto bastante. Não sei de onde veio essa, mas vamos. Eu estou curioso agora para entender. É o pão que desce do céu. Então Deus é quem dava o alimento, né? Vamos lá para Êxodo, que é o texto que você gosta aí, Thiago. Seu doutorado, capítulo 16 do livro de Êxodo. Então, quando Deus tira Israel do Egito, ele vai dar aos filhos de Israel o alimento. Ele vai mandar maná. E o povo vai reclamar, né? A primeira coisa que o povo faz é reclamar da comida que Deus manda. Da dádiva. Da que Deus dá, da dádiva. Eles não querem, eles reclamam, eles querem a comida do Egito. Então isso é muito impactante. Eles fazem o oposto de Daniel, no caso, né? Não queremos os legumes. Dê-nos ao que está na mesa do rei. A questão é, eles estão acostumados com a comida que é dada no Egito e Deus está dando uma nova comida para eles e eles não gostam. Então é um aspecto muito forte no texto. E aí então o maná continua caindo, apesar de Deus mandar as codornizes, né, para eles A misericórdia continua. A misericórdia de Deus continua. Ele manda, ele fala assim, tudo bem, vocês querem comer a carne do Egito, mas não vão comer a carne do Egito. Vocês podem comer carne, mas a carne que eu mandar. Então ele manda as codornizes, o pessoal cozinha, e depois ele manda o maná. E o maná caía todo dia. Né? Caiu todo dia. Um fenômeno relacionado à peregrinação do deserto, porque é um povo que vai ser alimentado único e exclusivamente por Deus. Num lugar onde não... né? Que remete a Gênesis de novo. Um lugar onde não havia possibilidade de vida e existência, Deus provê. Um lugar onde eles não poderiam, com as suas próprias ações, com os seus próprios esforços, cultivar nada. Exatamente. Completamente dependentes do poder de Deus. Completamente dependentes. Novamente é uma graça, é o pão que desce do céu. E é interessante que isso sempre é um assunto que é recorrente. A gente às vezes nem pensa tanto, né? Mas, tipo, os caras comeram maná todos os dias, né? Todos os dias caia maná do céu e tal. Então era um negócio cansativo, né? Eu gosto de comer no Abadá, né, Valente? Mas aqui em São José? Aqui em São José dos Campos, onde a gente está gravando. Não recebemos patrocínio algum, mas aí vai por causa da nossa gratidão. Da nossa gratidão pela comida. A gente come uma graça, né? É graça. A gente come no Abadá, mas comer no Abadá todos os dias. Nós estamos emprestando a nossa imagem aqui para o Abadá, né? Seria uma coisa cansativa, né? E o maná cai todos os dias, você pode recolher, mas não pode guardar para o dia seguinte, mas na sexta-feira ele cai em porção dobrada para você colher 2 vezes e no sábado não cai. Né? Mas eles comem no sábado, né? Assim eles comem no sábado. E lá no capítulo 8 de Deuteronômio, o maná vai aparecer com um aspecto interessante e diferente, né? Então vai dizer, eu gosto disso. Deuteronômio o quê? Deuteronômio 8. Então, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, no que envelheceu, etc. e tal, guarda os teus caminhos para andares e temeres e assim por diante. Né? Depois ele vai dizer que eles vão entrar na terra e vão comer e vão se fartar, né? A terra que o Senhor dá. Né? Então o maná aparece como uma provação. Os caras são provados no maná. E é uma humilhação. Deus está humilhando. Né? Por que é uma humilhação? Por que é uma humilhação, Thiago Arraes?
Por que o maná é uma humilhação? Né? Porque na terra, na outra terra, agora eles têm a terra. Tá. Dali saiu alguma coisa. No deserto, pelo menos eu estou enxergando dessa forma. No deserto não tinha nem terra. Não tinha nada. O cara não podia fazer Pra absolutamente aprender. nada. Ser fiel no pouco, né? Ele tá humilhado porque ele não pode... Cara, a dependência A dependência é de irrestrita. Deus no pouco vai preparar o povo a confiar em Deus mesmo Mas na por que questão é uma do mundo, humilhação, né? cara? Porque é uma humilhação eles receberem comida. Aí é que tá o ponto. É uma humilhação receber comida, cara. Hum. Você não tem condições nem de comer. Você tem que pegar a comida que alguém vai te dar. Então uma tremenda humilhação. Uma tremenda humilhação. Não pedir um veio de prato você, comida. que é o ponto que ele tá... Não vem de você a comida. A comida vem de outra pessoa. Então é uma humilhação. E é uma aprovação por quê? Porque você não vai fazer nada para comer. Nada. Você vai ter que confiar que eu vou mandar o maná. E todo dia de manhã eu vou mandar o maná. Então você tem que confiar que eu vou mandar o maná. O maná de graça, né? Você não paga pelo maná. Que essa provisão vem em Elias mais tarde. Você não né? ara a terra para Você ter não, maná. não ara a terra para ter o maná. Você não paga para ter o maná. O maná não é a porção dobrada de nada. Ele caía em porção dobrada para o sábado e tal. Mas é uma humilhação porque é você depender totalmente de uma outra pessoa para comer. Totalmente de uma outra pessoa para comer. Sem outra pessoa não existe vida no final. Não existe nada. Então esse é um aspecto extremamente importante da teologia da comida na Bíblia, né? A comida é uma dádiva e ela é uma aprovação da dependência de Deus. Que não é à toa que aparece depois da tentação de Jesus. E ele Exatamente. cita o mesmo texto aqui, né? Pra você Exatamente. Isso, dentro do contexto exato, né? Provação, dependência de Deus. E esse é um dos exemplos interessantes de Jesus, né? De que nem nesse aspecto ele se serve, né? Ele é tão desprendido de si mesmo, que a confiança dele é tão completa que ele daí cita as palavras que Israel deveria ter aprendido no contexto de Êxodo que você deu anteriormente. Ele internalizou essa realidade. E até quando ele usa a metáfora para ele mesmo de pão, né? Eu sou o pão da vida. A graça, né? A graça clara nisso daí. Então é E onde a a gente vai boca? agora. E a palavra que sai da boca de Deus tem alguma coisa a ver aí, teoricamente, com o profeta? Ou não? Em que sentido, assim? Pra entender Da- não da- só de a palavra que sai da Não, boca Não, de mas é a Deus. promessa de Deus. Ele está dizendo, eu vou te sustentar. Então você vai ter que confiar que eu vou te sustentar. Então, como Você vai viver pela minha palavra. Viver pela minha palavra aqui quer dizer viver pela minha promessa. De que você vai De que vai ter comida. Ele falou que eu é vou o mandar a suficiente. comida. Tá. Que eu prometi o suficiente para vocês. Vai ter que confiar nisso. E Ok. é todo dia acordar para comer isso daí. E daí Qual Salmos que é a fala- prova? A prova é que eu falei, pronto. E aí por Salmos fala justo não passará fome e tudo mais, porque quem é o justo? É o que confia cegamente na provisão de Deus, primeiramente através da palavra e depois pela provisão física. E é exatamente o que vai acontecer lá, como o Lucas estava falando, no capítulo 6 de João, que eu acho tremendo esse capítulo. É um dos que eu mais gosto de todo o Novo Testamento. Ele vai ser questionado logo depois da multiplicação dos pães e peixes. Né? Todo mundo vem para esperar um novo grande milagre de Jesus, vocês conhecem bem a história. E aí ele fala, vocês trabalhai não pela comida que perece, verso 27, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu ser, ou seja, o Filho do Homem vai dar a comida que vocês precisam. É Ele que vai dar. E ele falou assim, mas como assim isso vai acontecer? Mostra-nos um sinal, etc. Porque nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E aí Jesus fala. Então eles relacionam o maná com Jesus, né? Você está dizendo que você vai alimentar a gente? Como é que vai ser isso? Porque, tudo bem, você multiplicou comida aqui, mas nossos pais caíam maná do céu. Certo. Então, Era melhor. meio que acusando Jesus de ter feito algum truque de mágica e não de alguma coisa que tinha vindo do céu mesmo. E aí ele diz, em verdade vos digo, verso 32, não foi Moisés que vos deu o pão. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Né? Então ele está dando o pão, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram, dá-nos sempre desse pão. E ele declara, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E aí ele diz, porém eu já vos disse que embora me tenhas visto, não credes. Então todo aquele que o Pai me Do dá. discurso. Etc. Todo o discurso dele está baseado em ele ser o pão A que desce do refeição. céu. A refeição principal. Que isso depois vai ser explorado no contexto Certo. da Páscoa. E é uma prova, né? Se é uma e prova. é uma prova, porque o maná é prova no deserto. O Mesma Messias estrutura. como o pão é uma prova, é uma situação de humilhação. Eles vão ter que... E essa comida que ele dá tem tudo a ver com a bênção de Deus, que é a dádiva, ele está dando presente e tal.
E o que eu gosto desse capítulo é como ele vai se desenvolvendo de uma maneira crescente e Jesus não sai da linha dele, né? Então os judeus começam a murmurar e dizem, esse Jesus, né, filho de José, como é que ele diz agora descer do Ficam céu? revoltados. Aí eles começam a murmurar e tal, e Jesus responde, não murmureis, não fiquei conversando entre vocês. Está escrito, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que tiver parte do meu Pai tem ouvido e aprendido de mim. Esse vem para mim. Verso 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça mais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como este pode nos dar a sua própria carne? Respondeu Jesus, esse é um discurso difícil, né? em verdade vos digo, você já sabe onde a gente vai chegar. A carne do Filho do Homem, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Isso é um discurso que é um tapa na cara. É humilhação pura. Perdeu vários discípulos. É humilhação pura. O pessoal começa a ir Você embora. acha que você tem Aí vida? tem a fala de Pedro que é Então, incrível, né? você acha que você tem vida? Você não tem vida. Você só tem vida por minha causa. Isso é humilhação. Para a religião da época, no contexto. É humilhação. Não é o que você faz, é o que eu vou fazer. Né? Aí ele repete, verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. O ato de comer se torna um eco, né, do aspecto espiritual. Exatamente. Não que exista divisão, é claro. Está interligado, né? Mas o meu exercício em ser grato a Deus pelo alimento que está na minha mão, sim, me prepara para reconhecer a dádiva de vida em geral que provém do mesmo, né? No contexto, obviamente o contexto é agora de humilhação. Porque existe uma humilhação, né? Vamos pensar não num contexto religioso, né? Tem aquela imagem clássica de você entrar num restaurante e olhar, pô, vou fechar o olho para agradecer, que é um negócio meio estranho, o cara tá fazendo. Agradecimento já é uma humilhação em geral, né? De que eu não fiz nada, eu sou dependente de alguma outra pessoa para sobreviver e no final das contas a gratidão na alimentação se torna um preparo para esse reconhecimento mais amplo. Cara, você não tem condições de comer pelos seus próprios esforços. Em todas as sociedades primitivas, modernas e tal, você é o responsável pelo seu próprio comida, pela sua própria subsistência. Você não ser responsável, você se torna um peso social. Certo. Você se torna um problema para a sociedade. Você não se você não prover o pão, se você não prover o seu próprio pão, então nas sociedades primitivas, se você não é um bom caçador, se você não era um bom caçador, se você não sabia arranjar sua própria comida, você dependia do outro. E depender do outro era tipo, pô, esse cara é um peso para a comunidade. É o princípio da pobreza, no final das contas. Então, né? De que você reconhece sua necessidade do outro, que mais tarde Jesus vai ligar. Agora que incrível, né? O texto vai falar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê o que se segue dentro da narrativa de João 6. Os discípulos, uma parte dos discípulos abandonam Cristo. E aí ele pergunta, vocês também não querem ir? Então, e aí Pedro vem e fala assim, olha só. Senhor, para onde nós iríamos? Porque só tu tens as palavras da vida Mas eterna. é Ele liga a palavra, né? No verso 60 ele disse, muitos dos teus discípulos, ou seja, esses que estavam ouvindo eram discípulos, todos que estavam lá. Dura esse discurso, quem o pode ouvir? E Jesus fala, vocês estão escandalizados? Vai piorar. E aí, no verso 66 diz assim, à vista disso, muitos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Não. Esse é o discurso, eles abandonam. Nenhum outro discurso em João, nos outros evangelistas, dizem que as pessoas foram embora depois de uma pregação de Jesus. E aí vem o que você falou, então Jesus perguntou aos 12. Olha, eu acho isso daqui de uma angústia, porque ele vê todo mundo embora, ele vira para os 12. Ele fala, isso aí a gente não coloca nos livros, né, de homilética. porventura vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora? Cara, se imagina para Jesus ter virado para os 12 e perguntado se os 12 queriam ir embora. É muito. Imagina como é que ele vira para os 12. Como é que foi essa debandada geral, cara? É tipo você tá pregando na igreja e começa a levantar a galera e sair fora, mano. Constrangimento. Sair fora e se vira pra galera da plataforma. Assim, vocês querem ir embora também? É muito pesado aqui. Mas a resposta de Pedro é ali, né? Eu adoro isso aqui, velho. Para onde nós iremos? Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O Santo de Deus. Ele reconhece, ele tem a gratidão, né? Ele entende a ligação. Cara, o lance da teologia da comida, ainda mais no contexto, e aqui quem está ouvindo pode entender ou não entender, mas no contexto que nós crescemos, nós quatro que estamos aqui e o Léo também,
A alimentação, ela carrega um peso negativo, entendeu? E quando a gente percebe de Gênesis, o peso meritório, quando a gente percebe de Gênesis aos Evangelhos e ao Apocalipse, a ceia de Jesus com os discípulos, esse é meu corpo, esse é meu sangue, é óbvio que aquilo é um simbolismo, não era necessariamente o corpo, mas Jesus, como ele se coloca como a comida perfeita que vai trazer vida, a comida deixa de ter um aspecto meritório para justamente ter um aspecto de graça. E por isso que ela é tão pesada, por isso que esse discurso é pesado. A galera lê Jesus e fala assim, Jesus é maravilhoso e tal, mas qual o discurso que Jesus faz que todo mundo vai embora? É o discurso da graça. Quando ele fala único e exclusivamente da graça, todo mundo vai embora. Por quê? Porque é difícil aceitar a graça. A graça é reconhecer que você não consegue nada, que só Cristo consegue. Então é reconhecer que você não vale nada, que você não consegue nada, que você reconhecer a pobreza de espírito. Humilhação. É humilhação. Deuteronômio 8. A conexão é essa. É humilhação. E ninguém quer se sentir humilhado. O cara quer chegar na igreja e falar assim, eu sou sinistro, eu guardo os mandamentos, eu falo em línguas, eu sou o cara que faz não sei o que lá, eu sou o cara que arrebenta, ajuda os órfãos, ajuda as viúvas. Porque quando eu peguei canto pra caramba, entendeu? Quando eu peguei tal lugar, tanto se levantaram. Preguei, nego chorou lá, levantou. A galera curte isso, porque é mérito. Pô, fui fiel, fiz isso, fiz aquilo e tal. Isso é um negócio que você entende. Chega no céu, você vê esse cara, mas pô, esse cara mandou bem mesmo, ele tinha que estar aqui mesmo, o cara tá no lugar certo. Mas Jesus fala assim, isso daí não é vida. Essa vida que vocês estão vivendo aí, isso daí não é vida. A vida é o alimento que eu dou. Se tá acontecendo alguma coisa, é via... Então é graça, cara. A comida não tem o peso de meritocracia, é justamente o contrário. No contexto da ceia, quando ele dá, né? Ele segue dizendo, fazer isso em memória de mim. Sim. Receber e comer da mão dele é memória daquilo que ele E faz. quando a gente faz o contrário, a gente estraga um negócio assim maravilhoso, né? Imagina, pegar a graça e transformar isso em mérito é uma loucura. É loucura mesmo, né? É loucura. Você estraga o de mais belo que tem do Evangelho, né? Que é dependência total, humilhação, vulnerabilidade, né? Eu dependo dele, eu dependo de tudo que ele faz. Ponto. O que muda a dinâmica da ceia, né? Não, agora eu tô preparado, não. Não, é pelo fato de eu não estar preparado. Um tempo atrás eu ouvi um cara pregar sobre isso, né? E ele falou uma coisa ali, das poucas vezes que a gente ouve sermão e dá certo, né? Mas ele disse uma coisa linda. Falou assim, infelizmente, mas ele fala assim, o Senhor disse assim, fazer isso em memória de mim. E ele se emocionou, ele começou a ficar emocionadíssimo com aquilo. Que ele segue e fala assim, Senhor, que pedido é esse, né? Depois de tudo que você fez, como eu poderia me esquecer? Né? O que ele fez? Tudo que ele fez, cara. Ele entrega o que há de mais integral naquilo que a gente chama de vida, é o corpo. Existe vida fora do corpo e ele entrega o corpo. E é interessante, você come lembrando do que ele fez, de se entregar, né? Então é graça na comida e é graça na entrega. Né? Isso é lindo demais. Então, comida é graça, né, cara? A mesa tá posta aí e o convite é para todos nós, né? De comermos de graça dele, que é o pão da vida, né? E com isso em mente, vamos... Deu fome esse programa. Dele que é o pão da vida, né? Lindo isso. É interessante, na tradição, eu falo isso para os alunos, na tradição judaica você não pede para Deus abençoar a comida. Você só agradece, porque ele já abençoa a comida. A comida é uma benção. A nossa herança é grega, benção, né? Vamos pedir a benção sobre o alimento. Ela é a benção. Ela é a benção. Ela é a dádiva. Você que está sendo abençoado, você não compra a comida, você não pega a comida e fala assim, essa é a comida que eu fiz. Essa comida. Assim, Senhor, agora vem e abençoa. Não. Se chegou até você é porque é benção. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Então, nosso querido ouvinte pousando no avião, né? Thiago. Você vai pousar no avião? Não, você que vai pousar, eu só introduzi. É mesmo? Lucas? Não, cara, você, por favor. Não, eu nem sei o que falar. Então ninguém quer falar, então eu vou falar. Bom, esse é mais um episódio. Da terceira. Eu nunca termino, então vou terminar do meu jeito. Aterriza então o avião. Cara, a gente vive numa sociedade pós-moderna, cada um termina de um jeito. Mas o nosso programa voltou Esse é mais um programa, episódio Terceira Margem do Rio, em revista. Um abraço, passar bem.